Olá, tudo bem? Nós agora vamos para o nosso quinto vídeo da série A Reforma Tributária em Debate. Se você quiser se aprimorar mais sobre o assunto, não deixe de se inscrever no nosso grupo de discussão. É provavelmente um dos grandes upgrades que você pode fazer na sua vida como tributarista, contador, assessor empresarial que tem interesse em auxiliar as empresas, ou se você é empresário e tem interesse em discutir esse assunto com pessoas de alto gabarito. E hoje, Márcio, a temática é um dos assuntos mais debatidos na internet quando se fala de reforma tributária. Imposto seletivo. Você sabe o que é um imposto seletivo? Quem controla? E qual é a intenção? Como ele vai existir? Esse é o debate hoje, provavelmente vai afetar a sua vida. E você vai saber por quê neste vídeo. Então, Márcio, o que seria isso? José, mais um assunto que está muito incipiente, né? Porque, até por conta de quem ainda está na Câmara, né, dos Deputados, PLP 29, né? Então a gente aqui, nos nossos vídeos, a gente brifou IBS, CBS, nos PLP 68 e 108, e agora a gente está aqui em torno do PL 29, que vai trazer a regulamentação do imposto seletivo, que é um imposto idealizado pela emenda constitucional 132 para questões relacionadas à saúde, né? Um imposto que prevê ali mitigar, né, digamos assim, um controle extrafiscal, né, visando aí as questões saúde, ambiente, né, e algumas outras que acabaram se inserindo, né, como combustível, automóvel, né, e tem alguns detalhes que ainda vão ter que ser muito estudados e debatidos, né, porque esse imposto seletivo ele também não é uma novidade aqui no país, mas o que ocorre é que se você der um passo atrás, pensando na PEC 45, né, onde se idealizou o IVA, a implantação do IVA aqui no país, né, você só tinha literalmente IBS e CBS. Você não vislumbrava você ter um imposto seletivo, né? Se vislumbrava assim, acabar com o IPI, né? E acabou a gente ficando com o IPI e ganhando o imposto seletivo, que é uma questão que eu fico também pensativo se seria adequado, né, ter sido feito essa costura política para se manter também esses dois tributos. Mas isso, quando a gente for falar aqui de Zona Franca de Manaus, a gente vai explorar mais essa sustentação de se manter o IPI, né? Mas, essencialmente, o imposto seletivo, que em alguns países foi implementado, ele se chama Excise Tax, né? Ele tem a sua regra matriz literalmente voltado para o consumo final, né? A sua incidência, ela ocorre no seu consumo final, né? E do jeito que a gente está se idealizando, né, ele vai impactar na cadeia operacional, né? Então, assim, se idealiza você ter um imposto extrafiscal e ele vai ser monofásico. Por quê? Se ele for monofásico, você está pensando em cadeia, né? O que você já destoa do que foi implementado em muitos direito comparado, né, no Excise Tax, que literalmente a sua incidência está no consumo, né? E quando você já vislumbra esse cenário, mais uma vez, a gente está olhando o ecossistema e a gente vai esbarrar novamente, vai ter não cumulatividade, você vai ter direito a tomar crédito desse imposto ou não, né? Porque a sua essência não é para ter no cumulatividade você se creditar, né? Então você fica... É para você pagar, né? É para você... Você sofrer. Porque em tese seria majorado o imposto seletivo nos itens mais supérfluos, mais nocivos.
a saúde, etc. Porque, assim, desde que a gente vem novamente levantando essa bandeira da reforma tributária, que há 30 anos a gente está aqui para implementar, e agora realmente a gente conseguiu avançar, né? Tem ainda muita questão ainda para ser discutida e dissecada. E nesse tributo, essencialmente, você vê esse tipo de situação, entendeu? Então, assim, a gente vai ter que estudar muito ainda esse PL, né? E é mais um ponto, né, que as empresas vão ter que olhar para dentro da sua cadeia operacional, né, ver os itens que hoje já vão estar dentro desse sistema, ver qual vão ser as emendas propostas para realmente uma definição, se realmente esse imposto vai ser neutro, né, esbarrando nessa questão da não cumulatividade, né, porque, na verdade, né, se a gente tivesse querendo simplificar mesmo, a gente estaria olhando para uma tributação sobre consumo para o consumidor, né, aquela direto. Mas não, na verdade, o que se busca, né, essencialmente com a reforma tributária é você dar um upgrade, né, na sua economia, né, no teu business ali. No teu desenvolvimento econômico. No teu desenvolvimento econômico. Então você está olhando muito, né, para CNPJs, né, para CNPJs. E isso é muito possível quando você vê o IBS, o CBS, né, quando você vem para um imposto que essencialmente, e aí volto a dizer, nessa questão do direito comparado, aqui a gente está buscando dar uma nova percepção e que vai esbarrar muito em discussões, né, por conta de você estar trabalhando ele dentro de uma cadeia. Né? Na prática, se confundiu o imposto seletivo ao IPI. Você já desmistificou, não, o IPI continua, pessoal. Então, imposto seletivo é uma coisa, IPI é outra. A outra questão é que o imposto seletivo ele vai ser controlado pelo que está escrito pelo governo federal. Há um comitê, tudo bem, mas quem vai imputar se a cachaça deve ser mais tributada ou menos tributada no imposto seletivo? Esse é um ponto, né? Você fazer uma dosimetria, né, nas bebidas alcoólicas, né, nas bebidas, no sugar tax, né? Isso também não é novidade aqui, né? Em muitos países isso já ocorre, né? Mas hoje a gente já vê essa extrafiscalidade para esses produtos no IPI. Exatamente. Entendeu? Então, assim, a gente teria, mas como a gente quer estar sempre buscando, né, as diretrizes para estar dentro da OCDE, né, estar alinhado com as percepções políticas internacionais, tributárias, a gente caminhou nesse sentido. Mas se caminha nesse sentido, então destoa, né, do IBS, do CBS, e literalmente dá um tratamento para esse imposto diferenciado, né, e não com questões que você compara, mas isso eu já tenho no IPI, né? Mas isso é não cumulatividade, é monofásico, né? Isso, mas a incidência já começa na indústria ou é no consumo final. Então, essa discussão ela vai ser muito emergente quando esse PL literalmente ser colocado em pauta. Mas na realidade quem sempre vai pagar é a pessoa física, consumidora final. Não há a menor possibilidade de interpretar ou de pensar que a indústria vai segurar e diminuir sua margem. Não tem menor condição. Quanto mais alto for o imposto seletivo e toda a tributação, mais o cliente final vai pagar a pedrada dessa majoração. Verdade, né? Verdade. Não tem como correr atrás e achar que não você é vê assim. uma questão, por exemplo, no automóvel. Né, na questão do automóvel, não sabe se vai ter uma categorização, né, se vai ser os carros elétricos que vai também ser absorvido aí por imposto seletivo, mas na verdade que hoje os automóveis estão dentro da incidência do IPI. Né? Então, assim, é ainda uma questão nebulosa, né? Tudo se começou, a coisa vai avançando, né, José? E a gente está aqui justamente para dar essas pitadas,
né, e está oferecendo esses insights, mas certamente você tem que se debruçar com muito mais acurácia em cada ponto desse que a gente está trazendo aqui, né, e levando para a percepção da atividade operacional, daquele setor. Não é conhecer somente, é você aplicar no setor. Sim, a tributação é conhecer o negócio de cada empresa. Né? Você não pode desassociar, eu conheço do tributo, da regra matriz de tributo, se não souber alinhar isso, essa simetria com o negócio. Exato, né? exato. É verdade. Eu tava assim, conversando com o pessoal de fazenda, mais especificamente agronomia, né? Tomates, etc. E ele estava explicando, uma coisa interessante, né? Sem hipocrisia nenhuma, todo mundo sabe que isso existe, que a cachaça, nos locais mais frios, ela é usada no trabalho. A pessoa acorda no café da manhã, tem o tonelzinho lá, o barrilzinho de cachaça, para eles beberem, para eles não morrerem de frio. E aí é interessante, porque para nós a água ardente, a cachaça, é álcool, é bebida alcoólica, não tem serventia nenhuma. Para eles acaba sendo um insumo. Pois é. Não é? E aí, assim, como dosar isso? Né? Os costumes sociais. Os costumes sociais. É importantíssimo, é? importantíssimo. É verdade. Então, assim, são situações complexas e brabas, porque vai mexer, inclusive, com, eu não tenho dúvida, com a parte alimentícia. Tá? Que aí perguntaram assim, tá ótimo, então quer dizer que algo que for meio que industrializado, um biscoito que contém glúten, vai ter que ser mais tributado do que o que foi artesanalmente feito? Entendeu a situação? Chega a um ponto que a gente tem que raciocinar se o item que está dentro de uma produção, de uma industrialização, e interessante vai ser afetado. Que a gente sai, se não todo, mas em boa parte da complexidade do IPI, né, porque o IPI de certo permanece, mas vai ser muito reduzido, né, a expectativa é que gire em torno de 300 itens, mais ou menos, né, assim como foi a cesta básica, né, que diminuiu sensivelmente de 400 itens para, sei lá, 20, 30. Essa questão é interessante, porque você achar uma dosimetria... Hoje você tem uma questão, né, muito discutida, a questão é biscoito, é wafer, é sandália, é croque. Né? Isso vai continuar, não adianta achar que não vai, mas vai continuar. E agora você vem para um outro imposto que você vinha, mas isso tem mais açúcar, tem menos açúcar, isso é prejudicial, até que ponto isso é prejudicial, não é à saúde? Então, assim, muitos setores já estão indo essas audiências que teve agora na Comissão de Assuntos Econômicos, ainda que não fosse a pauta ali do PL 108 essencialmente, mas alguns já levantaram algumas questões sensíveis, até porque você acaba falando de IPI, acaba levando um pouco para o imposto seletivo ali, né? Porque você vê uma certa similaridade, mas vamos ter muito trabalho ainda pela frente, José. Na realidade, o imposto seletivo, a grande discussão que existe é isso que a gente estava comentando. Se um item que compõe uma cadeia de insumos para um produto final, se ele por acaso vai desqualificar o produto final ou ele vai ter uma incidência possível de alterar o preço final de um produto. Por isso que você que está nos assistindo tem que ficar ligado no mercado que você está trabalhando, porque se não ficar, talvez você possa sofrer algumas consequências futuras pesadas. Não é isso? Se antecipar o quanto antes com o seu cliente, né, com as empresas que você se relaciona, independente dessa relação, é importante você se antecipar a todos esses estudos, né, projetar isso para frente. A gente não vai demorar muito, já está encerrando 2024, né, falta um pouco aí para a gente já estar fechando esse ciclo. Vamos entrar em 2025, muito rapidamente a gente vai estar em 2026, e aí a gente já vai literalmente já estar no teste, né, do IBS, do CBS, e não sei como é que vai estar já essa questão do imposto seletivo, mas provavelmente até lá já se pense em fazer algum teste também, né? Então isso é falar também em projeções, inclusive orçamentárias,
né, falar em preço, né, falar em fluxo, tudo isso nesse ecossistema que eu acho que é a palavra-chave. Você pensar em reforma tributária, pensar no ecossistema e né, na reestruturação disso tudo, desses impactos. Do mercado, na recomposição de preço, na influência que a mão de obra vai ter. Para mim, até agora, fazendo vários cálculos, a mão de obra, infelizmente, humana é o vilão da reforma tributária. Infelizmente. Algumas pesquisas estão mostrando que hoje a maior preocupação está justamente nesse custo né, de treinamento, né, de par e passo que as empresas vão ter que ter para estar absorvendo todos esses detalhes. E assim, não é pauta para hoje, mas o grande problema vão ser as obrigações acessórias. O governo hoje já tem uma atuação de arrecadação bombástica de multas, sanções e penalidades, não porque o contribuinte deixou de pagar o tributo, mas porque o contribuinte não conseguiu entregar no tempo correto, do formato correto, no layout certo, da modelagem que a Receita quer, as informações. Ou seja, não houve sonegação, não houve inadimplência, houve adimplência, mas não houve a capacidade de preenchimento. Que cada dia que passa, as obrigações acessórias são mais violentas, mais complexas, mais difíceis, ao ponto dos contribuintes muitas vezes desistirem da atuação no mercado porque não conseguem entregar as obrigações. Diga-se de passagem que o Simples Nacional representa hoje 70% no mínimo dos CNPJs ativos, aí levando em consideração em torno de 14% de lucro presumido, em torno de 3% de lucro real, em torno de 3% de isentas, imunes, etc. E essas que estão no Simples estão lá, na maior parte das vezes, por causa das obrigações acessórias. Sim. Né? É muito complicado isso daí. Por vezes nem vale a pena ficar no Simples. Nem vale a pena. Mas fique pelo custo. Pelo custo operacional tributário, ou seja, pelo custo do sócio maior que é o governo. E aí entram vários assuntos que não vêm ao caso. Mas ficamos por aqui. Falamos um pouco sobre o imposto seletivo. Aproveite o grupo de discussão, que lá as discussões são quentes e muito mais interessantes, porque mais chegou ao ponto de serem consultivas, né? Eu acho que assim, José, eu acho que a nossa intenção aqui não é esgotar os temas. Sim. Né? A gente está sempre buscando aqui brifar, né, esses pontos de atenção, né, que ainda estão incipientes, né, e que depois do susto, né, que realmente a reforma aconteceu, né, e que a gente passou pelaquela fase muito básica de entender que a não cumulatividade era plena, que o tributo era por fora, que a tributação do destino, isso já vai ficando para trás, né, assim, isso já foi absorvido, já foi entendido, e agora você vai entrando nas minúcias, né, dos PL. Que mexem com a estrutura. E essas empresas aí que são super importantes estarem atentos. Por isso que as empresas estão buscando tanto esse tipo de consultoria, de adaptação à reforma tributária e treinamento das equipes, né? Perfeito. Mas está ótimo. Espero que você tenha gostado. Agradeço que curta, compartilhe. Se você tiver interesse de fazer parte do nosso grupo de discussão, nossa rede de discussão, vá na descrição do vídeo que está lá, assim como as nossas redes sociais e várias informações de cada vídeo desse daqui. Muito obrigado por estar presente. Se você tiver a intenção de a gente produzir algum conteúdo específico, manda essa informação nas mensagens que a gente vai analisar e, se possível, entregar. É isso, José. Eu acho que a gente ainda vai falar de muitos detalhes ainda sobre todos esses temas que a gente vem trazendo aqui, né, de forma ainda a mergulhar cada um deles, né, e sempre interagindo com as dúvidas, considerações do grupo, que eu tenho certeza que vai ser muito rico, e dali a gente vai poder extrair muito trabalho dali de forma estratégica e com planejamento. Muito obrigado, Márcio. Um grande abraço a você e até a próxima. Até a próxima.